Você sabia que a tilápia que consumimos pode auxiliar no tratamento de queimaduras e feridas? É isso que veremos hoje no Zootecnia em Ação. Zootecnia em Ação! No programa de hoje, nós vamos apresentar uma reportagem falando sobre a importância do uso da pele de tilápia no tratamento de queimaduras e feridas. A tilápia do Nilo originou-se da bacia do rio Nilo, no leste da África, encontrando-se distribuída em regiões tropicais e subtropicais. Por intermédio do Departamento Nacional de Obras contra a Seca, em 1971, a espécie foi introduzida nos açudes do Nordeste do Brasil, difundindo-se para o resto do país. A tilápia do Nilo apresenta um ótimo desenvolvimento em ambientes com temperaturas que variam de 25 a 30 graus. Em ambiente natural, alimentam-se de fitoplâncton, plantas aquáticas, pequenos invertebrados, fauna bentônica e entre outros. Em sistemas de produção, se adapta bem à ingestão de ração. A mesma adquiriu este espaço na piscicultura nacional devido à ótima relação custo-benefício para os consumidores, a alta qualidade da sua carne, de sabor suave, cor branca e textura firme. Mas como isso envolve a zootecnia? Vem comigo que a gente vai falar um pouquinho sobre piscicultura. Nossa equipe foi até a propriedade Vila Peixe, localizada em Piraquara, Paraná. Fomos recebidas pelo Mauro, que é produtor de tilápia. Então, a produção de tilápia, a gente aqui no nosso sistema, que é o sistema RAS, recirculação de água, né? Então, a nossa recirculação é totalmente aproveitada. Essa água aqui, ela cai no sistema de decantação e volta para os tanques de novo com a água boa já, né? Ela entra com amônia, já tem as bactérias nitrificantes, faz o trabalho de fazer todo o processo de limpeza da água, tem plantas, para voltar para o sistema água boa própria para o peixe. A gente pega a tilápia aqui, a gente compra a tilápia de 1 grama, tá? Transforma elas até 800 gramas, isso dá 6 meses a 8 meses, conforme o tempo, né? 800, 900 gramas, que já são tilápias hoje por comércio, são tilápias boas para fazer o filé dela, né? Cada fase de crescimento possui um tanque específico. Dessa forma, quando a tilápia atinge o seu peso ideal para abate, ela é vendida para o frigorífico, onde lá é destinada a sua carne e subprodutos. E você sabe da rentabilidade em relação à produção que você tem, assim, com questão de custo, lucro? Então, hoje o mercado da tilápia repito de novo, na nossa produção, que é super intensiva, porque num tanque escavado você vai produzir aí de 3 a 5 tilápias por metro cúbico. O nosso, nós produzimos 35 tilápias por metro cúbico. Então, a produção da tilápia, ela começa, a gente vai ter um custo dela aí, até o final do processo dela, de 7,50 a 8. Tá? Então você tem que fazer uma matemática bem centrada, bem concentrada, para você não cometer erros. A venda dela você vai conseguir 12,50 ao máximo 15, entendeu? Então a gente faz esse processo desde o começo ao fim, para ter um custo aí para você conseguir vender desse R$8, por exemplo, vamos jogar no R$8, para você conseguir vender a 15, tá? Interessante. E você sabia que produzir a tilápia apenas para a pele também dá muita rentabilidade? Você sabia disso? Isso, a gente sabe também que para produzir, para produzir só a pele dela também dá. Mas o processo dela de aproveitamento seria muito importante fazer o ciclo completo. Considerando que é necessário realizar o ciclo inteiro, o zootecnista poderá orientar o produtor sobre as boas práticas de criação em cada etapa, a fim de preservar a pele e aperfeiçoar a qualidade de sua carne. Dessa forma, a piscicultura pode despertar empreendedores na criação de novos negócios, focados na produção e comercialização de biocurativos provenientes da pele da tilápia. Agora que já vimos como a tilápia é produzida, vamos entender como sua pele é aplicada como um curativo. Essa técnica foi citada pela série estadunidense Grey's Anatomy, que além de evidenciar que é uma pesquisa brasileira, também mostra quais são os benefícios desse biocurativo, no caso de um paciente que sofreu severas queimaduras. E isso não é apenas ficção. Para entender melhor o uso desse curativo, vamos aprender sobre a classificação das queimaduras. O contato superficial com fontes de calor pode gerar vermelhidão e ardência, que chamamos de queimadura de primeiro grau.
Geralmente não é necessário atendimento médico. Quando o contato com a fonte de calor aumenta a sua intensidade, pode ser gerada a queimadura de segundo grau, que é famosa pela formação de bolhas, provocando maior ardência e sensibilidade. Quando o contato com a fonte de calor é extremo, como em choques elétricos de alta tensão, pode ocorrer a queimadura de terceiro grau. Nela não há dor, mas há mais lesões. E é nesse momento em que a tilápia entra em ação. Após seu processamento, a pele passa por um processo de esterilização, para se tornar um biocurativo de queimaduras de segundo e terceiro grau, atuando como uma barreira biológica contra bactérias e outros patógenos que podem infeccionar a ferida. Também auxilia no processo de cicatrização, mantendo a umidade e hidratação do local durante o tratamento. Além disso, possui colágeno do tipo 1, que é muito importante para a formação de novos tecidos. Por fim, possui menos trocas em comparação a outros curativos, visto que pode ser absorvida pela pele. Para entender mais, entramos em contato de forma virtual com duas pesquisadoras lá do Ceará, que fazem estudos inovadores com a pele da tilápia. Hoje eu estou aqui com a Beatriz, ela é veterinária lá do Ceará e ela veio contar pra gente um pouco sobre como ela utiliza a pele de tilápia no trabalho dela. Oi, Beatriz, você poderia nos dizer, por gentileza, como é o seu trabalho? Boa tarde. O trabalho com a pele da tilápia foi no meu trabalho de doutorado, né? Na minha tese de doutorado, onde eu fiz o estudo desse uso da pele da tilápia em feridas traumáticas em equinos, tá? O projeto ele é direcionado para humanos, né? Ele iniciou em humanos, na verdade, e aí se expandiu em outras áreas, né? E em humanos o uso era em queimaduras, mas daí na veterinária nós fizemos a utilização em equinos, em feridas traumáticas e não em queimaduras. E como você viu assim que foi a eficácia da pele da tilápia? Se ela te ajudou, se ela não ajudou? A gente fez o comparativo relacionado com o que era o tratamento padrão antes, né? A gente padronizou dentro do trabalho o tempo de 2 meses, tá? Que é um tempo comum de cicatrização para esse tipo de lesão e para o tamanho da lesão que a gente tinha padronizado. A gente colocou esse tempo de observação e como que a pele ajudou comparado com o que era o tratamento padrão. A gente viu uma diminuição no tempo de cicatrização, tá? Além de uma diminuição da quantidade de curativos que eram feitos, enquanto que o tratamento tradicional era feito curativo diariamente. No tratamento com a pele da tilápia, nós fazíamos semanalmente, né? O que faz uma economia enorme, assim, de material, de mão de obra, de estresse para o animal, né? Tudo isso. E teve alguma dificuldade no tratamento? A dificuldade maior é em relação à própria dinâmica com o animal, né? Diferente da equipe que trabalha com humanos, por exemplo, né? Os médicos, eles falavam, ó, esse curativo não pode ser trocado por tanto tempo, não pode ser molhado, e aí a gente espera que a pessoa vá obedecer, né? Pelo menos é o normal. E já a gente não pode ter essa mesma conversa com o animal, né? Seja qualquer espécie veterinária que a gente vai estar lidando, um cão, um gato, a gente tem que meio que se moldar à dinâmica, né? Ao hábito natural da espécie. Então, a maior dificuldade era em relação a isso mesmo, o manejo com o equino. E você utilizaria mais alguma vez a pele da tilápia, se você tivesse a oportunidade? Sim, com certeza eu utilizaria, sim, pela questão principal de diminuição do número de curativos, né? Onde veio a pele seria mais para a Sofia, né? Isso, só aproveitando para apresentar, a Sofia ela vai falar um pouquinho sobre a parte de laboratório. Ela é bióloga, né, e é responsável aí pela boa parte da fabricação aí dos curativos, né? Meu trabalho era na Universidade Federal, né, do Ceará, e lá na UFC nós temos um banco de pele, né, de pele animal, que aí é onde fica armazenado essa pele de tilápia já toda processada, toda trabalhada no ponto de uso, tá? Então, a minha fonte, né, onde eu pegava esses curativos, era exatamente lá no laboratório. Funciona o processo de higienização da pele da tilápia? O processo de higienização, Júlia, ele é, digamos que padrão para todos os produtos, né? O processo inicial de higienização, que nós chamamos que é o que esse translado dela inicialmente, né? Essa pele ela vem da piscicultura, então a gente recebe ou da piscicultura ou do castanhão. Essas peles elas já vêm cortadas, né? Retiradas do peixe, elas vêm refrigeradas, né? Em tubos fechadinhos, sob gelo, bem refrigeradinho. Chegou essas peles aqui, a gente descongela essas peles, a gente passa por tratamentos de
água, várias lavagens com água meliquê, tá? Surfactantes para retirar inicialmente essa carga microbiana que possa ter na pele, né? Detergentes também que possa ter esse acúmulo, e aí a gente inicia, mas são limpezas bem brandas, essa higienização inicial, né? Que a gente chama esse processo. E em seguida a gente faz a raspagem dessas peles, porque você vai retirar escamas, né? Escamas e sujidades que possam ter nessa pele, né? Isso é o que nós chamamos de higienização inicial, que foi a sua pergunta. Aí isso é o inicial e depois que vai partir para o desenvolvimento específico dos produtos, né? E no caso, para a gente utilizar para curativos, né? Como que você faz esse processamento a partir da higienização que você já comentou? Para curativos especificamente, né, nós usamos hoje a pele da tilápia liofilizada, né? E aí, depois dessa higienização inicial, que nós chamamos de limpeza inicial, a gente vai vai iniciar o protocolo com lavagens de água, surfactantes, detergentes, para que retire toda a carga microbiana dessa pele, mas sob a agitação e um processo mais específico. Sendo que esse processo dura mais ou menos 1 dia e meio, sendo que é seguido da liofilização, do congelamento e posterior liofilização desse biomaterial, que ele é realizado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, no IPEM, tá? Uma parceria nossa. Então, esse material, em seguida, que ele é liofilizado, ele é enviado para o IPEM, ele é irradiado, né, sob radiação gama, e volta totalmente estéril, já pronto para utilização, no caso, que a Bia utilizou nos equinos, né? Então, esse material ele já vem preparado, esterilizado para o uso, já para aplicabilidade no caso dela do animal e no caso de queimaduras pacientes, né? O trabalho da Beatriz foi muito importante para demonstrar a eficiência desse biocurativo em equinos. Porém, essa técnica também pode ser utilizada em outros animais, como acontece no Instituto Vida Livre, onde eles recebem animais silvestres vítimas de eletrocução em fio de alta tensão. Além disso, nós seres humanos também podemos nos beneficiar desse avanço terapêutico. Podemos citar como exemplo disso a Carla, médica veterinária que precisou utilizar a pele de tilápia em 2 situações muito diferentes. Bom, eu tive 2 experiências. Uma foi comigo mesma, que me queimei em casa num domingo em que eu estava fazendo um café e o coador virou em cima da minha perna e eu fiz uma queimadura grave na coxa. A outra experiência foi com um cachorro que chegou aqui queimado, onde a tutora estava levando o leite quente para a mesa e aí o cachorro passou na frente dela e derrubou o caneco do leite quente em cima das costas dele. A maior dificuldade que a gente teve, tanto no cachorro quanto em mim, foi a manter o curativo. Eu acredito que realmente essa pele deve ser usada em pessoas que se movimentam muito menos e cachorros que se movimentam muito menos, porque com movimentação ela acabava pegando e como se ela estivesse dando picadinhas na onde estava o queimado. E como eu nunca tinha sido queimada antes, eu não sabia se era a queimadura que estava ardendo tanto ou se era a pele que estava me incomodando tanto. Então eu consegui ficar com ela umas 18, 20 horas e aí eu acabei indo para o banho e tirando a pele da tilápia no banho. No cachorro foi do mesmo jeito, ele se coçava com a pata de trás e acabava arrancando todo o curativo. Então a gente tentou posicionar algumas vezes e a gente não deu certo. Ele acabou arrancando a pele de tilápia nas primeiras 24 horas. Depois de ter essas 2 experiências, você acredita na eficácia da pele de tilápia como um curativo biológico? Eu acredito que sim, porque ela consegue fazer um isolamento e aí deixa a pele mais úmida embaixo, né? Sim, se eu tivesse a oportunidade de usar mais vezes a pele de tilápia, com toda certeza eu usaria. Nessa reportagem, conseguimos colocar em evidência quais são os benefícios e dificuldades na utilização da pele da tilápia como um biocurativo. Concluímos que a importância de sua utilização se dá pelo uso alternativo, visando a economia, a biocompatibilidade e a sustentabilidade, pois ocorre a redução de resíduos hospitalares, como os curativos convencionais. E o Zootecnia em Ação fica por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço!